Hoje, então, a gente conversa um pouquinho sobre Édipo em Colono, de Sófocles. Já deve fazer, sei lá, uns 3 ou 4 anos que nós conversamos aqui no canal sobre Édipo Rei. Vou deixar o link aqui em cima num card na descrição do vídeo também para vocês darem uma olhadinha. Esta peça aqui foi provavelmente composta ali por 406 a.C., mas ela só foi montada alguns anos depois, provavelmente lá por 401 a.C., né? O que aconteceu neste meio tempo? O autor da peça, o Sófocles, veio a falecer, certo? Então, quem monta aquela peça é, na verdade, seu neto. E nós temos o mesmo personagem de Édipo Rei aqui nesta peça, porque esta peça é, na verdade, uma continuação. Eu diria que é uma continuação direta de Édipo Rei. Ela começa exatamente onde a peça anterior se encerra. Mas então, temos um detalhe aí. Sófocles escreveu 3 peças que desenvolvem a história de Édipo e seus desdobramentos. Essas 3 peças ficaram conhecidas como a trilogia tebana. São elas, então, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Então, cronologicamente, para que você tenha o começo, o meio e o fim desta história, essa é a ordem certinha. Mas elas meio que foram compostas aí fora de ordem. Então, para você ter uma ideia, a primeira peça que sai é, na verdade, a que encerra a história. Antígona foi escrita ali por volta de 444 a.C. Depois veio Édipo Rei, por volta de 427, e aí, então, finalmente, a última peça escrita foi esta peça sobre a qual a gente conversa hoje, que é a Édipo em Colono, 406 a.C., como eu disse para vocês. Mas então, o Sófocles falece neste mesmo ano, um tempinho depois de completar aqui esta peça. Então ele não teve tempo de ver Édipo em Colono sendo montada. Mas tá, em que ordem você deve ler estas peças? Na ordem que você preferir, certo? Na ordem que o seu coração mandar. Eu, por exemplo, comecei pelo Édipo Rei, acabei de ler Édipo em Colono e tá dando super certo. Então vamos à peça de hoje. Mas na verdade antes, vamos dar uma relembradinha na peça anterior. De leve, tá? Lembre-se de que tem um vídeo completão aqui no canal, vejam lá, tá? Mas então, Édipo, quando jovem, foi amaldiçoado, vocês se lembram disso? Na verdade, ele foi amaldiçoado, entre aspas, com uma profecia, que dizia que ele mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Aí ele resolve evitar problemas, não é mesmo? Sai de casa em direção a Tebas. E aí, no meio do caminho, ele vai ter um entreveiro com os viajantes e tal, e ele meio que vai matar um senhorzinho. Aparentemente tudo bem, ele segue viagem. E aí quando ele chega a Tebas, ele descobre que o rei da cidade morreu de forma misteriosa, né? Ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com aquele rei. Mas a questão agora é a seguinte, nós temos um monstro assolando aquela cidade, né? Na verdade é uma esfinge que tá bem ali na entrada da cidade, não deixa ninguém entrar, ninguém sair. Enfim, ela quer que você resolva um enigma. Quem não consegue resolver o enigma não consegue seguir viagem e será devorado pela esfinge, certo? Pois muito bem. Vai lá nosso amigo Édipo, ele resolve o enigma, vence a esfinge e aí é o seguinte, como prêmio ele vai se tornar o rei de Tebas e vai se casar com a rainha de Tebas, né? A viúva do rei anterior que morreu misteriosamente. Pois então. Tá tudo indo super bem até que Édipo descobre o segredo terrível. Na verdade, aquele senhorzinho que ele matou no meio da estrada era o rei de Tebas, que por sua vez era o seu pai biológico, e ele se casa com a esposa de seu pai biológico, ou seja, com sua mãe biológica, e tem filhos com ela, que são também seus irmãos. E aí pronto, meus amigos, a desgraceira está instalada, ele não sabe o que fazer, está no desespero danado, e aí ele meio que arranca os próprios olhos. Na verdade, ele fura, né, os próprios olhos. O importante aqui é você entender que ele não tinha a menor ideia do que foi que ele fez. Ele não fazia ideia de que aquele senhorzinho no meio da estrada era o pai dele, era o rei de Tebas. Bem, ele será exilado e vai viver o resto da vida como um andarilho. Então ele sai por aí com uma das filhas, né, que resolve acompanhar o pai, e irmão também, né, uma moça chamada Antígona. É aqui que nós estamos, então, no início desta peça de hoje. Então a peça começa em meio a essas andanças aí de Édipo e Antígona, que é quem vai guiar o pai. Então perceba que agora que ele não tem mais olhos, ela funciona como sua visão. Aí, enfim, no meio dessas andanças eles param para descansar em um bosque e estão lá, descansandinho ali na sombra, aquela coisa toda, até que chega um pessoal ali, na verdade chega um cara que mora ali naquela região e fica meio bravo com eles ali, vai meio que expulsá-los de lá, porque eles estão, afinal de contas, em um solo consagrado às fúrias, que nessa altura do campeonato já não são mais chamadas de fúrias, são chamadas de Eumênides, para você se lembrar por que a troca, né, deste nome aí, das fúrias e tudo mais.
Lembre-se de que nós já temos vídeo aqui no canal para a Orestia de Ésquilo. Na última parte da Orestia, nós entendemos, né, como foi que houve essa transição de Fúrias para Eumênides, e Eumênides também pode ser conhecida aqui no Brasil como as Benevolentes. A gente deu até uma relembradinha naquele livro do Jonathan Little, vocês lembram disso? Pois então, tá lá Édipo e sua filha em terras que são de Poseidon. E Poseidon meio que havia dedicado aquelas terras ali às Eumênides. Então não, eles não poderiam estar ali de jeito nenhum. Só lembrando rapidinho, pessoal, que as Fúrias ou as Eumênides são, na verdade, as deusas que cuidam da vingança. Elas são a personificação da vingança, incumbidas de punir os mortais, certo? Pois muito bem. Percebam onde foi que eles pararam para descansar, não é mesmo? Então, eles descobrem, conversando com aquele cara, que o nome daquela cidade é Colono, e eles estão nas imediações de Atenas, estão bem pertinho. Atenas, neste momento, está sendo regido por um cara chamado Teseu, e Teseu também é o rei aí destas cidadezinhas mais próximas, enfim. Basta saber que ele também rege Colono. E Teseu, sim, você conhece esse nome? Teseu foi o cara que matou o Minotauro. Mas nós temos um detalhe interessante aqui. O Édipo entende que é parte do destino dele estar ali naquele momento. Então ele pede para que aquele cidadão ali local que conversou com eles ali, avisou que aquele solo é consagrado e tudo mais, pede para que esse cara mande um recado ao rei. Página 32 aqui desta edição, hein? Nós temos ali. Para informá-lo de que com um pequeno favor muito lucrará. Aí o transeunte pergunta, né? Que proveito poderá trazer-lhe um homem que não vê? Édipo está cego, hein? Aí ele responde, a palavra que trago vê tudo. Então o transeunte entende que o assunto é sério, que aquele senhor cego ali realmente não está para brincadeira, então ele vai atrás de Teseu. Assim que esse rapaz se retira, o Édipo vai meio que fazer uma oração ali às Eumênides ou algo do tipo. Ele vai pedir para que as Eumênides lhe permitam viver o destino que lhe foi dado pelo próprio Apolo. Então, uma das profecias envolvendo o nome de Édipo dizia que ele passaria o final de sua vida sofredora em um local sagrado. E tem um adendozinho, né? Um local sagrado a deusas terríveis. Perceba que ele entende que ele está no lugar certinho na hora certa, hein? Segundo essa profecia de Apolo, ficando ali, aparentemente, ele será útil às pessoas que o receberam. Então, estando ali, ele seria capaz de se vingar, de certa forma, das pessoas responsáveis pelo seu exílio, né? Pelas suas vicissitudes da vida, não é mesmo? E também ajudar a proteger as pessoas da cidade que o acolhesse, né? Como ele está no lugar certo, na hora certa, a gente sabe que este local é Colono mesmo. Mais uma vez, a gente precisa se lembrar de que Édipo não teve culpa exatamente do que aconteceu com ele. Aquela coisa dele ter matado o pai, se casado com a mãe, então. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não fazia a mais remota ideia. Mas ele matou um senhorzinho no meio da estrada, se casou com a esposa do rei. A questão é, ele meio que foi uma espécie de joguete nas mãos dos deuses. Bem, aquele rapaz vai lá, leva o recado de Édipo ao rei. Pai e filha estão lá aguardando retorno, e aí o coro se aproxima e eles resolvem que será uma boa ideia se esconderem ali atrás de uma moitinha, enfim, eles ficam lá escondidos, só ouvindo o que o coro tem a dizer. E o coro tá lá falando mal dos forasteiros que ousaram, né, sei lá, pisar naquele solo consagrado às Eumênides, então. Eles estão só ouvindo aquilo ali até que eles não aguentam mais e resolvem sair de seu esconderijo e vão se defender. Na verdade, Antígona vai defender o próprio pai. Mas tem uma cena até bem engraçada. O coro se recusa a conversar com eles enquanto eles estiverem ali naquele pedaço de terra consagrado. Só depois que os dois se afastam é que eles conseguem conversar ali com o coro. Então é uma cena meio chave, sabe? Eles vão dando uns passinhos para trás e perguntando, já tá bom aqui? E aí o coro vai dizer, não, mais um pouquinho. E aqui, tá bom? Não, vai mais um pouquinho. Até que finalmente eles estão ali num local em que o coro determina que já não é mais o solo consagrado, eles ficam conversando à distância, assim mesmo, tá? Então a primeira coisa que o Édipo faz é tentar se recusar a dizer quem ele é exatamente. Mas é claro que o coro não tá nem aí pra isso. Ah, sim, eu já disse pra vocês que o coro é composto por anciãos da cidade. Pois então, eles não estão nem aí. Essa é a primeira coisa que eles querem saber. Até que finalmente, Édipo começa dizendo que ele é filho de Laio, aquele rei que foi morto na estrada, coisa então. E eles sacam na hora, né? Sabe aquela coisa, ih, rapaz, tu é o Édipo, né? Ele confirma e o coro começa a se lamentar. Eles acham uma desgraceira total que aquele cara esteja ali naquele momento, em sua cidade. Então eles meio que expulsam, né, o senhorzinho e sua filha. E nesse momento quem vai defender o pai é a própria Antígona. Ela vai dizer isso aqui, ó. Estrangeiros, benevolentes,
Visto que meu pai não vos comove, embora tenhais ouvido a história de quem cometeu atos involuntários, tende misericórdia, ao menos de mim, amigos. Revestida de negrador, meu olhar aceso penetra em vosso olhar. Então ela olha diretamente para os olhos, né, do pessoal do coro. Falo-vos como alguém do vosso próprio sangue, que vosso favor contemple o desventurado. Em vós, como nos braços de um Deus, desditos repousamos. Vamos, dispensai o não esperado favor. Rogo-vos pelo que tendes de mais caro, filhos, esposa, bens, Deus. Para onde quer que olhardes, não vereis mortal que possa escapar, se um Deus o persegue. Ele mesmo, né, o próprio Édipo também vai se defender, né? Eu vou ler só um trechinho. Ele diz isso aqui, ó. Visto que acolhestes este suplicante, não me negueis ajuda agora. Vendo esta cara desfigurada, né? Lembra que ele está com os olhos furados? Não a desonreis. Venho revestido com o manto da piedade e trago benefícios a estes cidadãos, né? Lembra da profecia. Na presença do Senhor, guia vosso, quem quer que seja, falarei, sereis informados de tudo. Entre mentes, não incorrais em erros. Bem, o corifeu, né, que é o chefe do coro, né, o líder do coro, se compadece, né? E se o corifeu se compadece, significa que o coro inteiro está compadecido também. Mas ele resolve que eles precisam, na verdade, consultar a autoridade. Aí nós temos o coro se retirando, provavelmente eles vão consultar Teseu, e ao longe a gente vê uma mulher chegando a cavalo. É Ismene. Ismene também é filha de Édipo. Ou seja, também é irmã de Antígona, e ela está vindo trazendo novidades, né? A Ismene ficou lá em Tebas para servir de ouvidos para o nosso amigo Édipo, né? Que já não pode mais ficar lá porque ele foi exilado. Então, tudo que acontece lá em Tebas, né, as novidades, ela traz, né, ela consegue um jeito de trazer para o pai. Então, nós temos a Ismene servindo de ouvidos para o pai, enquanto Antígona serve de olhos para ele. E dessa vez o que Ismene traz são más notícias, hein? Ela vai dizer isso aqui, ó. Os males que pesam sobre teus desventurados filhos, é disso que vim falar-te. Então, os dois filhos de Édipo, né, um cara chamado Etéocles e outro chamado Polinice, estão brigando entre si pelo trono. O que está acontecendo neste exato momento aqui em que Ismene chega é o seguinte: nós temos o filho mais velho sendo destronado pelo filho mais novo. O destronado, né, que é o Polinice, resolve ir então a Argo, né, uma cidadezinha assim mais próxima e tal. E nesta cidade ele consegue convencer o pessoal a ajudá-lo. Então ele forma um exército para atacar Tebas. Isso contra seu próprio irmão, veja bem, e retomar o trono, aquela coisa toda. Só que, segundo a Ismene, os deuses que tanto massacraram Édipo agora estão sendo benevolentes para com ele. Os deuses agora estão do lado do Édipo. Então, sabe-se que parte da profecia diz respeito ao local de enterramento de Édipo também. Só pra gente entender aqui um negocinho rapidinho, Édipo já tá no fim da vida. Ele sabe que ele não vai durar muito, ele sabe que ele está para morrer. E aí é o seguinte, onde quer que Édipo seja enterrado, aquela cidade será protegida. Outra parte da profecia vai dizer também que seja lá qual dos dois filhos ele apoiar, este filho será com certeza o ganhador. Só que aí a gente tem um cunhado do Édipo, também muito interessado naquele trono, um cara chamado Creonte, né, irmão da Jocasta, mãe do rapaz e esposa também, enfim. Esse Creonte resolve fazer o quê? Ele resolve tramar para matar o Édipo e levar seu corpo para Tebas. Então ele mataria Édipo antes que ele pudesse tomar partido de qualquer um dos filhos, enterraria esse cara ali num local de sua preferência para que ele, né, mate aí os filhos de Édipo e fique com o trono para si, ainda por cima protegido pelo corpo de Édipo que está enterrado ali, entendeu? Aí nós temos Édipo fazendo um pronunciamento sobre seus filhos. Ele na verdade está amaldiçoando esses filhos, já que nenhum dos dois ficou ao seu lado quando a desgraça foi instalada na vida de Édipo. E ele explica aos presentes ali naquele momento que se ele for enterrado em Colono, a proteção vai ficar ali. Então, aquele povo será beneficiado. Como Colono é muito próximo de Atena, tipo, atravessou a rua, você tá lá, e Atena também tem o mesmo rei, então, ó, é negócio para todo mundo daquela região, certo? Nisso chega Teseu. E Teseu tá, assim, super compreensivo com relação a Édipo, né? Teseu também teve uns perrengues na vida, só lembrando que ele
Foi o cara que matou o Minotauro, não foi fácil passar por aquilo ali, ele teve que abandonar a Ariadne, mil coisas aconteceram ali, o nome dele foi pra lama, até que ele se torna o rei de Atenas. Então, assim, quando ele descobre quem é aquele senhorzinho cego, ele tá disposto a fazer seja lá o que for que esse senhorzinho pedir a ele. Principalmente porque ele pode trazer proteção ali pro seu reino, enfim. Então agora é oficial, ele pede a Teseu que seja enterrado ali em Colono. Ele sabe que a hora de sua morte se aproxima. Aí nós temos o coro cantando uma bela canção, aqui uma ode, né? Eles vão chamar de estásimo. Neste primeiro estásimo, nós temos ali o coro cantando as maravilhas de Atenas. O coro fala mais de Atenas do que Colono mesmo. É que, gente, aqui a gente precisa entender que Colono tá muito grudadinho ali em Atenas. É uma coisa só, tá? Então tá. Este estásimo é praticamente um poema de exaltação à pátria. E aqui tem um detalhe interessante pra gente ter em mente também. O Sófocles, quando escreve esta peça, está no fim da vida. Tá relembrando a infância, a juventude, os momentos felizes e tudo mais. Ele nasce em Colono. Ele nasce e cresce ali naquela cidade. Então fica claro aqui o amor, né, do autor pelo campo, pela vida idílica de Colono. Então tá tudo indo bem, né? Nós temos aí este acordo sendo feito entre Édipo e Teseu. E aí, nisso, chega Creonte. Na maior cara de pau, dizendo pro Édipo que o povo de Tebas está com saudade de seu rei, o quer de volta, tudo balela, né? Na verdade, o que ele quer é o trono para si, ele quer que os filhos de Édipo se lasquem, quer enterrar o Édipo lá por sua própria proteção, vocês já entenderam, né? Pois então, Édipo saca na hora qual é a de Creonte, diz para ele que o plano dele não vai funcionar, enfim. Uma coisa interessante de Édipo aqui nesta peça é que ele é, né, como é que vamos dizer? Ele é aquele senhorzinho que já não deve nada pra ninguém, pode dizer aquilo que ele acha, entendeu? Só diz verdades aqui, só que ele é meio ríspido, tá? É compreensível, né? Para pra pensar aí nas agruras da vida desse senhorzinho cego, que matou o próprio pai e se casou com a própria mãe. Só que, nisso, o Creonte já tinha capturado a Ismene. E ele já estava prontinho para capturar a Antígona. Na verdade, os homens dele já estavam resolvendo isso daí. Então, olha só, as duas filhas de Édipo estavam capturadas por Creonte. A guarda dele chega a entrar em cena para capturar o próprio Édipo também, para levar lá força para Tebas. Mas aí entra Teseu, que vai resolver a parada. Ele não só expulsa Creonte de seu território, como vai dizer algo do tipo: olha só, você é uma desgraça para sua cidade. Então Teseu acaba com a moral de Creonte. E assim, não vai ser mostrado na peça, mas existe uma batalha sendo travada entre Tebas e Atenas por conta deste Creonte chato pra danar. Mesmo porque quando ele ouve essa ofensa aí de Teseu, ele vai responder algo do tipo: não, desgraça mesmo é ter Édipo na sua cidade. Que Édipo é esse cara meio desgraçado realmente, não é mesmo? Bem, mas nós temos Édipo se defendendo, dizendo que ele não pode ser culpado por algo que ele fez sem saber. Tudo a partir de uma profecia que foi feita antes mesmo dele ter nascido. E ainda por cima ele vai dizer que, ao contrário de Creonte, o povo ateniense respeita os deuses. Temos uma bela lavação de roupa suja aqui, minha gente. Pois então, vai haver aquela batalha entre os dois exércitos, né? O de Creonte e o de Teseu. As moças serão recuperadas. Teseu sai vencedor, obviamente. Então, perceba que Creonte mudou bastante de Édipo rei para Édipo em Colono, né? O Creonte era aquele cunhado de Édipo, né, o irmão de Jocasta, eles eram meio amigos, né, ele meio que tenta convencer Édipo a continuar ali em Tebas, fica chocado quando o cunhado, né, fura os próprios olhos, então assim, isso sem contar que no fim das contas Creonte é meio que tio também de Édipo, não é mesmo? Bem, algo aconteceu de lá pra cá. Minha suspeita é a de que o poder sobe a cabeça das pessoas, né, ele ficou como regente de Tebas. Poder, meus amigos, o poder corrompe, hein? Pois nós temos mais uma bela canção do coro. Dessa vez nós vamos ter uma canção de exaltação das grandes batalhas. Aí nós temos um detalhe bem interessante, hein? Quando Sófocles escreve esta peça aqui em 406 a.C., as guerras do Peloponeso ainda estavam na ativa. E Atenas estava se lascando bonito nessa guerra do Peloponeso. Vai continuar se lascando até 404 a.C., que é quando a guerra acaba. Mas então, este estásimo é meio que para relembrar o povo de Atenas, né, de seus dias gloriosos. Só lembrando que o estopim para este estásimo aqui é aquela batalha, né, em que Teseu recupera as filhas de Édipo contra o Creonte, então. As duas moças retornam sãs e salvas ali para Colono. Dali a pouco chega um estrangeiro, um cara muito estranho. Édipo acha que pode ser um de seus filhos e é Batata. É o Polinice, né? O filho mais velho que foi destronado pelo filho mais novo, então. Édipo não quer ver esse garoto nem pintado de... E não vai ver mesmo porque ele é bem
Quem convence Édipo a receber o filho, né, a pelo menos ouvir ao suplicante, é Antígona e Teseu. Teseu diz que Édipo tem o dever moral de pelo menos ouvir a súplica de seu filho. Mas ele também oferece ajuda. Ele vai dizer, ó, se esse menino tentar matá-lo de alguma forma, pode deixar que eu te protejo. Já Antígona lembra ao pai as benesses que podem vir a partir dessa conversa, né? Não vai ser tão ruim assim conversar com teu filho, né? Ela vai dizer isso aqui, ó, ouve-me, pai, ainda que eu seja inexperiente. Deixe este homem fazer o que tem em mente. Concluir as homenagens ao Deus de sua escolha e permite que nós, tuas filhas, busquemos nosso irmão. As meninas estão realmente com saudade do Polinice. Não tenha medo. Ele não poderá violentar decisão tua com palavras que não te agradam. Que prejuízo haverá em ouvi-lo? Planos perversos revelam-se em palavras. Tu o geraste. Ainda que ele te fira com a maior das irreverências, paizinho, não é justo que retribuas mal com mal. Olha lá. Cede. Também outros pais tiveram filhos ingratos e arderam em rancor, mas apaziguados com súplicas de amigos contiveram impulsos. Considera, não o que sucede agora, mas os males que padeceste, oriundos do teu pai e de tua mãe. Se observares bem, saberás, estou certa, que o resultado de sentimentos maus é a proliferação do mal. Não tens bastante prova disso nos olhos anoitecidos em órbitas vazias? Não te obstines, não convém resistir a quem ajuizadamente suplica, e é louvável que o beneficiado saiba retribuir adequadamente. Então você vê, o discurso da Antígona é todo muito maduro. Enquanto Édipo está lá decidindo se vai ou não receber o filho, nós temos um novo Estásimo, né, uma nova bela canção aí do coro. Dessa vez o coro vai cantar uma música meio esquisita. Eles vão cantar sobre a decrepitude da velhice, né, na verdade sobre a grande tristeza da decrepitude da velhice, combinada com a tristeza que envolve a sabedoria, né, o conhecimento de que a morte está próxima. Eles chegam a cogitar que talvez fosse muito melhor nunca ter nascido. E se você incorre no erro de ter nascido, bem, talvez seja melhor morrer jovem. Essa talvez seja a melhor solução, veja bem. Pura alegria de viver, não é mesmo? Aparentemente este é um dos temas principais aqui desta peça, né? O sofrimento inerente da vida que só piora exponencialmente conforme você vai envelhecendo e sua vida vai chegando ao fim. Fala a verdade, acabou, né, a energia. A gente tava aqui de boas assistindo um videozinho no YouTube e aí vem isso. Mas tá, o coro canta aí essa musiquinha e dali a pouco chega Polinice. Chorando, se descabelando na frente do pai, dizendo coisas do tipo, ai, eu não devia ter abandonado o senhor no momento em que o senhor mais precisava, esse tipo de coisa. Faz um papelão ridículo ali, mesmo porque, olha só, é preciso lembrar de que ele sabe da profecia. Ele sabe que se o pai ficar a seu lado ali, ele vai ser vencedor, ele vai vencer o irmão e vai ter o trono para si. Então ele não tá ali com a bondadezinha, com a ternurinha no coração pelo pai, não. Só quem cai nisso é Antígona. Na verdade, Ismene também. As duas meninas aparentemente tinham nesse aí o irmão favorito. Ele é o irmão mais velho, lembre-se disso. Pois então, Édipo ouve ali a choradeira do filho, mas ele não tá nem aí, ele não quer saber. Para ele, os dois filhos, tanto Polinice quanto Eteocles, são ali, na verdade, piores do que parricidas. Ele amaldiçoou os dois, o presente e o que não está presente. E aí, nós temos o Polinice, coitado. Nesse momento, você começa a pensar assim, poxa, talvez esse rapaz realmente tenha aí um arrependimento genuíno. Ele vira para as irmãs, mais exatamente para Antígona, que é a mais velha, e pede para que ela lhe dê um enterro digno, caso ele caia em batalha. Ele tá achando que ele vai morrer. E aí nós temos Antígona, a madura aqui da história, tentando convencer o próprio irmão a desistir dessa batalha. Ele quer lutar contra Tebas. Tebas tem um dos melhores exércitos. Então, assim, não vai dar certo isso daí. Ou ele desiste ou ele realmente será morto. E assim, é claro que ele não ouve, não é mesmo? Bem, enquanto isso, ouve-se um trovão estrondoso. E aí nós temos Édipo pedindo encarecidamente para que alguém vá buscar Teseu, porque o momento de sua morte é chegado. Ele sabe que aquele ali é um aviso de Zeus. Logo ele estará morto. Então, assim, existe todo um procedimento aí para morte e enterramento do nosso amigo Édipo, né? Então, primeiro ele leva as filhas, né? Ele, um cego, vai guiar as filhas até o local correto ali, na verdade até próximo ao local onde ele vai morrer. Teseu vai junto, porque eles fizeram um acordo, né? Então Teseu vai acompanhar Édipo até a hora final de sua morte. As filhas vão até um determinado ponto, vão ajudar o pai a tomar aquele banho ritual. Enfim, existe todo um ritual aí de preparo para a morte de alguém.
o banho faz parte. Então as filhas ajudam o pai a se banhar. E aí ele se despede das filhas e segue caminho somente com Teseu. Somente Teseu sabe como Édipo morreu e onde ele foi enterrado. No momento exato da morte de Édipo, Teseu obtém um conhecimento que só ele tem, do mistério da vida e da morte, digo. E somente no final de sua própria vida ele poderá transmitir este conhecimento para alguém de confiança. Aí nós temos um último estásimo, né? O coro está pedindo para que Édipo faça uma boa travessia, né, para o outro mundo. Depois nós temos um mensageiro entrando e avisando a todos do fim de Édipo e contando para todo mundo aquilo que era de conhecimento normal, né? O que todo mundo poderia saber a respeito de sua morte, né? As filhas estão lá presentes também e as filhas, coitadas, ficam meio desnorteadas com a história, né? Com a notícia da morte do pai. Apesar de que elas estavam lá ajudando no ritual e tudo mais, né? Mas elas não puderam ultrapassar uma determinada parte do caminho, só Teseu foi junto com Édipo mesmo, né? Os dois tinham um acordo, lembrem-se disso. Pois então, o mensageiro vai contar que enquanto Édipo estava lá se banhando, né, fazendo aquele banho ritual, as filhas ajudando e tudo mais, o Teseu estava lá só esperando. E aí, não só Teseu, como Zeus também. Ouve-se um novo trovão e ouve-se também a voz do próprio Zeus, né, apressando Édipo, né? Tipo, Édipo, que demora é essa, mano? Vamos. A última coisa que Édipo faz é pedir a Teseu que proteja suas filhas e pronto. Depois disso, o segredo maior aí do que aconteceu, somente Teseu sabe e somente quem esteve junto a Teseu na hora de sua morte sabe também. Como eu disse pra vocês, a partir da morte do pai, né, a partir da notícia da morte do pai, as meninas ficam desnorteadas, tentando entender o que aconteceu, o coro vem para consolá-las. E aí nós temos a própria Antígona dizendo que é possível lamentar a perda até de coisas terríveis e dolorosas. Até mesmo daquele pai desgraçado, elas não conseguem não sentir falta. Teseu também volta para consolá-las. Elas dizem que querem voltar para Tebas, né? A missão delas agora é tentar resolver um entrever entre irmãos, né? Elas querem tentar evitar a guerra entre esses dois irmãos pelo trono. Teseu promete que vai ajudá-las e tudo mais, e é isso. É assim que se encerra, então, Édipo em Colono. Nós ainda temos desdobramentos, nós ainda vamos acompanhar a chegada das meninas lá a Tebas e tudo mais na terceira e última peça chamada Antígona. Espero não demorar tanto tempo assim para ler essa terceira e última peça da trilogia tebana. Ó, vamos dar uma olhadinha nos textos de apoio que eu separei aqui. No texto de apoio dessa edição em inglês aqui, que sai pela Penguin, das 3 peças tebanas, né, da trilogia tebana, nós temos ali o seguinte, ó, vou fazer uma tradução livre aqui rapidinho para vocês, ó. Este não é um final feliz, né, aqui em Édipo em Colono. E nem era para ser feliz mesmo, né? Édipo se torna o herói protetor de Atena. Essa proteção dele é inclusive contra seus inimigos, né? Então, isso seria, na verdade, um tipo de reconhecimento dos deuses para com Édipo. Eles reconhecem que Édipo sofreu demais. Merece algum tipo de recompensa, né? Pois então. Então, esta seria uma tremenda demonstração do fato de que o conhecimento humano, mesmo em sua maior grandiosidade, ainda assim é ignorância se comparada com a sabedoria dos deuses. E aí tem uma frasezinha que eu marquei aqui, ó. Mas para os filhos desta casa, né, desta família desgraçada, não existe escapatória. Depois disso, segue-se um spoiler aqui de Antígona, né? Mas é isso, é um final esquisito. Parece que tá tudo bem, mas não está. Lembre-se de que no final aqui da peça, as meninas estão se preparando para voltar para Tebas para tentar evitar uma tragédia. Então, ok, né? A maldição ali de Édipo se encerra com a morte dele, mas existe um desdobramento. É como se os filhos realmente herdassem aí as desgraceiras dos pais, né? Aqui numa tragédia grega do H.D.F. Quito, nós temos uma reflexão interessante a respeito do motivo, né? Por que Édipo precisou passar por tudo isso em sua vida, né? Olha só. Porque onde estas coisas aconteceram a Édipo, sem culpa por parte dele e, aparentemente, sem um fim especial? Podemos muito bem perguntar, mas Sófocles não faz uma tentativa para responder a nossa pergunta. Sófocles não está interessado em te responder sobre isso. Ó. Não é uma das qualidades de Édipo Rei a de responder ao enigma final. Édipo diz, na verdade, em Édipo em Colono, talvez os deuses estivessem irados com a minha família desde tempos antigos. Retaliação a longo prazo. Mas, de fato, esta sugestão não nos diz mais do que já sabíamos, que se trata de parte de um esquema. Um enigma do qual, aparentemente, somente os deuses tinham informações, não é mesmo? Bem, aqui no Paideia, né, a formação do homem grego do Werner Jäger,
Nós temos um texto bem interessante a respeito de Sófocles, né? O homem trágico de Sófocles, em que se lê o seguinte, ó, isso aqui eu achei bem interessante. É altamente significativo que Sófocles tenha retomado o tema de Édipo pouco antes de sua morte. Seria errôneo esperar desse segundo Édipo a resolução final do problema. Quem tentasse interpretar nesse sentido a apaixonada autodefesa do velho Édipo, a sua repetida insistência em que foi na ignorância que realizou todos os seus atos, confundiria Sófocles com Eurípides. No entanto, é a uma luz mais alta que o poeta parece encarar aqui a dor. É um último encontro com o velho peregrino sem descanso, muito antes de chegar ao seu termo. A sua nobre natureza continua inquebrantável na sua força impetuosa, apesar do infortúnio e da velhice. A consciência ajuda-o a suportar a dor, essa velha companheira inseparável que nem nas últimas horas o abandona. Essa imagem agreste não dá nenhum lugar à ternura sentimental. No entanto, a dor torna Édipo venerável. O coro sente-lhe o terror, mas ainda mais a grandeza, e o rei de Atenas recebe o mendigo cego com as honras devidas a um hóspede ilustre. Isso aqui é verdade. Era no solo ático que ele devia encontrar o último repouso, rezava um oráculo divino. A morte de Édipo está envolta em mistério. Sai sozinho e sem guia para o bosque, e ninguém mais o volta a ver. Na verdade, não vai sozinho, vai com o Teseu, né? É que depois ali, né, existe uma parte da trajetória, não é mesmo? Que todos nós precisamos fazer sozinhos, né? Tão incompreensível como senda da dor, pela qual a divindade conduz Édipo, é o milagre da salvação que no fim o espera. Os deuses que te feriram, de novo te porão de pé. Não há olhos mortais que possam ver esse mistério. Só se pode participar nele por meio da consagração à dor. Não se pode saber como, mas a consagração à dor aproxima-o dos deuses e separa-o do resto dos homens. Ele foi um escolhido, né? Agora repousa na colina de Colono, na pátria querida do poeta, nos bosques sempre verdejantes das Eumênides, em cujos ramos canta o rouxinol. Nenhum pé humano pode pisar o lugar, mas é dele que radia a bênção para toda a terra da Ática. É isso. Muito bonita essa reflexão aqui deste livro, pessoal. Então é isso. Se tudo der certo, muito em breve a gente deve conversar aqui sobre a terceira e última parte da trilogia tebana, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.